Momento com Deus. Apresentação: Missionário Isaías Pereira. Se você quer receber o Momento com Deus no seu celular, envie uma mensagem de texto para o WhatsApp 869-8818-6806. Saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor, a todos que nos ouvem, louvado seja Deus, que Deus nos abençoe grandiosamente, poderosamente. Eu quero falar de um texto, de um tema, a qual tem sido um tema muito preocupante durante alguns anos, em que as pessoas, na maioria das vezes, elas sofrem, alguns calados, outros pedem ajuda, e quando pede ajuda, normalmente tem resultado, né? Consegue a cura, consegue a restauração, mas alguns que sofrem calado, às vezes não se dá nem para perceber, que é o sintoma da depressão. E o que é a depressão? A depressão, ela é um sentimento que é acumulado de outros sentimentos, é uma junção de vários sentimentos que leva à depressão, como a inveja, o sentimento de impotência, o sentimento de fraqueza, quando as pessoas têm o desejo de conquistar algo, de conseguir algo e não consegue, se frustra, a ansiedade. Então não é apenas, mas é toda uma junção de pensamentos que levam à depressão. A depressão é o estágio final, o estágio em que, na maioria das vezes, quando Deus não tem misericórdia, a pessoa acaba se matando, acaba se suicidando. E isso é terrível, é trágico. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a buscar uma ajuda, a buscar um socorro, a buscar um refúgio. Louvado seja Deus. E que Deus, ele tem o desejo, tem prazer de nos curar, de nos libertar, de nos salvar. Foi para isso que o seu Filho morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos livres, salvos, restaurados. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui no livro de Salmo 139, verso 5, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Louvado seja Deus. O que esse texto tem a ver com o que eu estava explicando no começo? Bem, há um trabalho que tem sido feito. Os pesquisadores, eles falam que a depressão, ela é o mal do século, ela é a doença da moda, vamos dizer assim, onde as pessoas, tudo enquanto é a depressão, tudo enquanto está depressivo, tudo enquanto isso é aquilo e aquilo outro. Mas a palavra do Senhor, eu não quero trazer aqui para você a receita da depressão, mas eu quero trazer para você a receita, como você ser livre, como você ser liberto desse pensamento. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele nos cerca em volta, ou seja, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos protege, ele nos assegura. Louvado seja Deus. E quando a Bíblia diz que o Senhor, ele nos cerca em volta, nós estamos seguros, nós estamos guardados pela mão do Senhor. Nós estamos protegidos. Além do Senhor nos cercar em volta, ele põe a mão sobre a louvado seja Deus, põe a mão sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. Quer dizer, a mão do Senhor, ela nos guarda, como diz no Salmo 91, que aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos não apenas olhar para a doença, olhar para a enfermidade, olhar para a depressão como se
algo que vem destruindo a vida das pessoas e não tem cura. E tem cura. O Senhor, Ele está aí para curar. Louvado seja Deus. A presença de Deus está aí para curar. Agora nós temos que nos empenhar em buscar a presença do Senhor. Nós precisamos nos empenhar em louvar a Deus, em procurar a casa do Senhor, para que possamos desta forma receber a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não tem lugar que a gente esteja que o Senhor não está atento, que Ele não está vendo, que Ele não está observando. Então eu quero dizer para você que nos ouve, que tirou o seu tempo para ouvir essa mensagem. Entenda uma coisa: aonde você estiver, a sua situação, louvado seja Deus, a sua dificuldade, Deus, Ele está vendo e Ele quer fazer algo em sua vida. Ele quer trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que você busca. No livro de Mateus capítulo 6, a Bíblia fala de uma ansiedade que pende também para a depressão. E essa ansiedade que Mateus capítulo 6 fala, é uma ansiedade com o que comer, com o que vestir. Louvado seja Deus. Preocupações do dia a dia. Então, esta ansiedade, ela acaba também, louvado seja Deus, trazendo o ser humano a esse sentimento de depressão, essa doença de depressão. Então, isso pode acarretar do medo, pessoas que foram assaltadas e que têm medo de sair na rua, pessoas que têm medo de ser atacadas e por outras diversas coisas. Você vê que no livro de Salmo 73, livro de Salmo 73, a Bíblia diz que Asaf, ele era o levita da casa do Senhor. Ele era o responsável por trazer o coral à adoração a Deus. E quando o coral louvava ao Senhor, a presença de Deus se manifestava. Mas ele passou por um momento na sua vida em que ele olhava e via o ímpio crescer, via o ímpio ter tudo. E o Filho de Deus, aquele que servia ao Senhor, tinha que ter dificuldade para conseguir o pão. Ele começou então a se questionar por que isso. Isso traz sentimentos de impotência, sentimento de que a gente está sendo injustiçado, impotência, sentimento de que a gente está sendo injustiçado no Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero aqui nesse momento abrir os seus olhos para um entendimento. Entenda que seja qual for a sua situação, seja qual for nesse momento, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para a circunstância da sua vida. Você vê que quando Pedro ele estava no barco com os outros apóstolos e ele viu Jesus caminhando rumo àquele barco e de repente Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Aí o Senhor olha para ele e diz: pois vem, Pedro. E Pedro estava caminhando bem, estava indo bem sobre as águas, mas de repente que cercava aquele ambiente, a tempestade ela começou a vir de forma tão difícil, tão pesada rumo àquele homem, que ele começou a tirar a visão de Cristo. Então, toda esta situação, ela pode sair do nosso controle quando nós tiramos a visão do Senhor. Precisamos, ainda que o vento venha forte, ainda que a dificuldade venha forte, ainda que a ansiedade venha forte, ainda que a depressão abata o ser humano, mas temos que ter uma certeza que por mais difícil que eu esteja, por mais difícil que seja a situação, Deus ele sempre está no controle. Deus ele sempre tem um plano para a sua vida. Deus ele tem um refúgio para a sua vida. Deus ele sempre tem uma saída para você. Louvado seja Deus. E nesse momento em que eu estou falando da palavra do Senhor, eu estou dando aqui a importância de quanto Cristo é poderoso em nossa vida, de quanto Cristo é maravilhoso em nossa vida. Então tudo isso é para a honra e a glória do Senhor, e que nós possamos nesse momento, louvado seja Deus, nos empenhar
nos empenhar em buscar o Senhor. Sempre há uma saída. Não deixe que o inimigo lhe cerque, lhe arrodeie a um ponto em que você não veja mais saída, não, mas olhe para o alvo. O salmista diz, olha, o meu socorro, ele vem do alto, daquele que criou os céus e a terra. Então, o meu socorro, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Precisamos ter isso em nossa mente. Louvado seja Deus. Nesse momento, eu quero aqui também fazer uma oração. Louvado seja Deus. Uma oração que você seja tocado pela presença do Senhor, que Deus fale ao teu coração, que Deus se manifeste na sua vida. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, que nesse momento, Senhor, o Senhor vá tocando o coração de cada pessoa que ouviu esta palavra, de cada ser humano. Não importa, Senhor, qual seja o grau da sua fé, não importa, Senhor, qual seja a sua dificuldade, não importa, meu Deus, qual seja a sua limitação. Eu sei e creio, tenho certeza que Deus é poderoso. O nome de Jesus, ele tem o domínio, tanto no céu, na terra, como no inferno. Sobre este nome não há outro nome, diz a palavra do Senhor. O nome de Cristo, ele é um nome que se rende qualquer pessoa, que qualquer pessoa se humilha a ele. A Bíblia diz que toda língua ela confessará que o Senhor, ele é o Filho de Deus, e todo joelho se dobrará diante de Cristo. Então, qualquer enfermidade, a Bíblia diz que Deus, ele quebra, no Salmo 46, diz que ele quebra as cadeias, quebra as correntes, que ele quebra os grilhões, que ele desfaz a cilada do inimigo, que ele desfaz o plano do inimigo e acrescenta em nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Então, que nesse momento, receba esta palavra, receba esta oração, crendo, louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça de que o Senhor, ele é poderoso. Por mais profundo que seja a tua situação, a tua dor, a tua mágoa, saiba que o Senhor, ele sempre será o maior em todos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aqui agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oportunidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.